Começa agora. Diário Econômico Original. Uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia, hoje é sexta-feira, último dia de março de 23, esse é o seu Diário Econômico Original. E aí, já bateram pelo menos um quarto das metas e resoluções para o ano? Porque o trimestre acabou, meus amigos. E por falar em meta, conhecemos ontem finalmente o tal do marco fiscal da equipe econômica do governo. A nova regra tem um nível de complexidade maior do que o teto de gastos tinha, o que dificulta a avaliação de cenários e também traz um menor entendimento da sociedade. Mas vamos lá. De forma resumida, para ninguém cair no sono de volta, a essa altura da manhã, as regras anunciadas combinam resultados primários, a famosa receita menos despesa, desconsiderando gastos com juros, e também expansão desses gastos limitados ali a um intervalo entre 0,6% e 2,5% acima da inflação. Dentro desse intervalo, o crescimento anual das despesas acabou sendo limitado a 70% do que subia as receitas do ano anterior, justamente para tentar gastar menos do que se arrecada. Agora, se no final do dia o resultado ficar acima do teto dessa banda, aí o governo pode gastar mais, só que com investimentos. Eles também criaram um piso para os investimentos, de 75 bilhões por ano. Agora, se o resultado acabar ficando abaixo dessa banda, de 0,6 com 2,5, acima da inflação, aí o governo fica obrigado a reduzir o aumento das despesas a apenas 50% do crescimento das receitas no exercício seguinte. Faltam detalhes importantes ainda para a gente refinar as nossas estimativas, mas as simulações iniciais aqui da casa, com as nossas premissas de crescimento de PIB e juros, mostram para a gente que o resultado primário projetado pelo marco fiscal não melhora nem estabiliza o endividamento do governo. O crescimento não é explosivo da dívida, tá? Mas mostra bem aí o desafio, que segue vivo. Fica clara então a necessidade, por exemplo, do governo promover aumentos de receita e de arrecadação. Ou seja, alguns bolsos terão que pagar pelo ajuste que ainda falta. Nas minhas contas, o governo precisaria de algo entre 100 a 150 bilhões de reais de receita extra no começo já aqui do mandato para tentar entregar o primário sugerido aí pelo marco fiscal. Mas, de qualquer forma, no fim do dia o mercado gostou. Ficou meio na dúvida ali, certa hora da manhã, mas engatou uma bela valorização no final do dia. Também é verdade que o mundo ajudou, As bolsas americanas subiram de novo, entre 0,5% e 1% contra 2% aqui do Ibovespa. As moedas de economias pares nossas melhoraram metade do que a gente viu no real, mas foi nos juros futuros que a gente viu a melhora mais acentuada, de mais de 20 pontos a partir ali do janeiro de 2025. A gente nunca sabe qual era o tamanho da expectativa do mercado e o grau de preocupação dos analistas, de que algo pior pudesse vir. Mas um ponto interessante é que essa minha projeção de endividamento, de piora da dívida PIB do governo, não ficou muito diferente daquilo que o consenso já projetava nas pesquisas que a Fazenda faz junto aos analistas de mercado. Enfim, a fragilidade segue, mas ao menos existe alguma regra de contenção de gastos. A gente não vai ter um freestyle fiscal. Talvez essa seja a lógica dos investidores, não sei. Agora, a próxima pergunta, então, que não vai querer calar. E aí, é suficiente para antecipar a queda da Selic? O recado do relatório de inflação, que foi divulgado ontem também, seguiu batendo nas teclas de vigilância com a inflação e perseverança nos juros, enfatizando que a condução da política monetária requer serenidade e paciência, palavras deles, enquanto pelo menos as expectativas de inflação continuarem desancoradas da meta. Esse é o rito tradicional da política monetária. Vai ser importante, então, a gente acompanhar o que os analistas vão fazer com as suas projeções de inflação para os próximos anos, agora que a gente tem alguma diretriz fiscal. Então, o Boletim Focus de segunda, de todas as próximas segundas, vai ficar mais importante do que antes. Por último, também vai ser importante entender a disposição do nosso Congresso em tocar essas regras fiscais do jeito que elas entrarem na casa. E para que lado, obviamente, podem surgir mudanças. Ontem, por exemplo, o Arthur Lira já disse que as regras vão precisar de ajustes. Palavras dele. Veremos para que lado, Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu
Diário Econômico Original. Uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.